Olá, luz divina, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal que se chama LF Tá Tudo Bem. Para quem não me conhece, eu me chamo Lucas, eu sou tarólogo, pictógrafo e tatuador espiritualista. E aqui nesse canal eu falo um pouquinho sobre sessões de tarô, falo sobre espiritualidade. Bom, para quem chegou, é novo no canal, peço que, se você gostar desse conteúdo, se inscreva, curte, compartilha, ajuda o canal a crescer. Eu vou falar com vocês um assunto que é um pouco delicado e que poucas pessoas conhecem, que é sobre a tatuagem no meio espiritual. Eu achei interessante trazer esse assunto para vocês, porque é algo que eu já venho trabalhando. Eu trabalho com tatuagem como um meio ritualístico, ou seja, eu trabalho junto com os meus guias e com os guias espirituais da pessoa para poder trazer um ambiente, fazer um ambiente na hora da tatuagem que seja propício para receber essa energia. Porque, para quem não sabe, a tatuagem ela é um pacto de sangue. Eu não tô falando isso para você ter medo, tá? Mas para entender que, eh, o pacto de sangue é um ritual energético, espiritual fortíssimo, porque ele vai lidar diretamente com o sangue da pessoa, com a vida que passa pelas suas veias. Então, antigamente, eh, nós já ouvimos falar de povos que utilizavam da tatuagem e utilizam até hoje, por exemplo, em alguns países, como um meio ritualístico para poder você entrar numa força para que você possa estar mais próximo de uma entidade, para que você possa trazer proteção, prosperidade para a sua vida de uma forma energética, porque a tatuagem, de fato, ela consegue trazer esse poder para a pessoa que tatua e para a pessoa que está sendo tatuada. Mas é necessário conhecimento, é necessário certos cuidados. E aí, esse é o grande ponto que eu vim trazer para vocês. Outro dia eu estava vendo um podcast no Paranormal Experience, que é um outro canal que tem aqui no YouTube. Eles também estão no Instagram, mas eles são mais daqui do YouTube. Em uma das entrevistas que teve nesse canal recentemente, eles entrevistaram o Alexandre Távora, que é um rapaz brasileiro que ele desenvolveu uma câmera e um software que consegue fazer leituras de aura. Então imagina só, o que é aura? Nós todos somos energia. Tudo nesse mundo é energia condensada. E quando a gente fala de mundo espiritual, a gente está falando tanto da nossa vida e de tudo que está acontecendo à nossa volta, como também de um campo mais sutil. Por isso que muitas pessoas não conseguem ver guias espirituais ou ver coisas por se tratar de um campo mais sutil da percepção. Mas eh, todos nós possuímos um campo eletromagnético, um campo de energia que ele sai de nosso corpo, ele emana de nosso corpo, e todos nós possuímos corpos, vários corpos, desde o corpo físico a corpo mental, corpo energético, átmico, tem 7 corpos, que se saiba temos muito mais também, mas num geral nós temos 7 corpos, assim como temos 7 chakras. Num geral, temos muito mais do que isso. Mas a grande questão é que esse campo eletromagnético ele sai de nós, ele emana de nós e todos nós possuímos frequências específicas. Eh, não digo exatamente específica, mas nós possuímos uma frequência que ela é mais nossa, entende? Independente, quando a gente está num estado mais neutro, eh, é sobre isso. Esse campo ele se mantém nessa frequência com mais frequência. Hã, quando nós estamos num estado mais neutro, esse campo ele permanece nesse estado, nessa frequência, onde ele emana uma certa cor, uma certa energia. E aí o que essa câmera faz? Essa câmera ela consegue captar esse campo e consegue decodificar em cor. E aí, então, nós temos as cores das nossas auras, né? A cor da nossa aura, a cor da nossa energia, que está muito ligada à cor dos chakras, que está muito ligada a várias outras questões que já foram estudadas e que vêm sendo faladas há muito tempo. E o mais interessante sobre tudo isso é do quão fluido a energia ela consegue ser, essa aura ela consegue ser.
E isso foi uma coisa que, mudou muito a minha percepção, quando eu pude ver esse vídeo, sabe. Porque ele pôde trazer exercícios falando, sabe, de como a música ela consegue afetar a nossa energia, a nossa frequência. Isso eram coisas que eu já sabia. Eu já tinha noção, eu já estudava em outras questões, mas foi ao ver esse vídeo e ver na prática, né, a luz ela se movendo, a luz ela mudando de tom, e de como essas cores elas fazem sentido com tudo aquilo que eu já estudei, é que eu pude perceber que a nossa energia é extremamente fluida. Não sei se vocês já escutaram, mas tem pessoas que falam, principalmente na neurociência, na metafísica, de como nós conseguimos acessar várias frequências em cada segundo que se passa. Nós conseguimos acessar vários estados conscienciais, várias frequências, várias energias a cada segundo que se passa. E foi ao ver esse vídeo que eu pude perceber que isso é real. A nossa energia, ela é tão fluida a um ponto que dependendo daquilo que a gente escuta, dependendo daquilo que a gente pensa, do que a gente faz, do que a gente fala, ela consegue se modificar. Então imagina só, se você está em um momento onde você está com raiva, e aí você alimenta essa raiva, a sua energia, a sua aura, ela muda para uma cor mais densa. Vai mudar para uma cor, vamos lá, um vermelho mais escuro, muito mais próximo de um marrom. Mas, se você, em vez de, quando está com raiva, você pensar assim: "Não, ok, vou ficar aqui paradinho, vou ficar na minha, não vou alimentar essa raiva, vou respirar, vou fazer uma meditação, vou escutar uma música boa, vou ver o pôr do sol", sabe, tudo isso influencia para que essa raiva ela possa passar e que você possa, de fato, mudar o estado frequencial, o seu estado frequencial, e mudar a cor da sua aura. E aí é a grande questão. Tem um ponto nessa entrevista, onde o Alexandre, ele fala sobre a tatuagem e de como a tatuagem ela tem essa capacidade de expandir a sua aura, expandir a sua energia. É como se a tatuagem ela tivesse vida própria, sabe. Certas tatuagens elas conseguem emanar energia de fato, e elas conseguem de fato trazer uma energia que possa auxiliar você no seu dia a dia. Não necessariamente ela vai te auxiliar, mas ela vai de fato estar ali emanando uma energia boa. Ou pode estar emanando uma energia ruim também, dependendo de o que é que você tatua. Mas algumas outras tatuagens elas podem de fato apenas bloquear a energia naquele lugar. E ao bloquear a energia naquele lugar, ela vai estar bloqueando certos aspectos energéticos no seu campo e na sua vida, sabe. Então, dependendo daquilo que você tatua, pode acontecer de trazer uma dificuldade em certas áreas da sua vida, em certos campos da sua vida. E aí é que é o ponto mais delicado da tatuagem, ela não pode ser feita com qualquer pessoa, ela não pode ser feita em qualquer lugar, ela não pode ser feita de qualquer jeito. Tem que ter de fato aí uma pessoa que tenha pelo menos um mínimo de autoconhecimento sobre a própria energia, sobre a energia do espaço, sabe. Não estou falando que essa pessoa ela precise, estudar tão, arduamente sobre esse assunto, mas que ela tenha um mínimo de autoconhecimento para perceber o que é que ela está imprimindo na pele dessa pessoa, sabe. Em que estado consciencial, em que estado energético esse tatuador se encontra para poder estar, imprimindo na pele da pessoa uma energia X. Porque é isso que acontece quando você vai tatuar a pessoa. A tatuagem ela é um pacto de sangue. Ela é dos rituais mais fortes que existem, conhecidos em nosso planeta, porque ali você vai estar, cortando de fato a pele da pessoa e vai estar trazendo uma consciência, uma energia que vai estar sendo impressa no campo daquela outra pessoa que está recebendo a tatuagem. Entende? Então é um assunto muito delicado. Por isso, eu não faço mais desenhos para outras pessoas poderem tatuar em outro lugar. Eu moro em Portugal e já aconteceu muito de pessoas pedirem para mim, dizer assim: "Ah, eu pago, você faz o desenho e aí eu tatuo em outra pessoa". Não dá para eu fazer isso. A própria espiritualidade ela barra, porque
não é todo tatuador que está pronto para fazer esse tipo de trabalho, sabe. E a minha ideia aqui não é que você tenha medo, não é que você não deixe de fazer, sabe, mas é que você possa compreender melhor, ter um pouco mais de visão sobre isso e que você possa, a partir de agora, pensar um pouco melhor, sentir um pouco mais, compreender que, ok, se você não sabe em que tatuador fazer, você não conhece nenhum que de fato faça trabalhos de tatuagem em uma área mais espiritual, que pelo menos você escute um pouco mais a sua intuição e que você possa sentir a energia e sentir se essa realmente é a pessoa que é a mais ideal para o seu campo, para a sua energia, que tipo de desenho é esse que você quer fazer, se é um desenho mais positivo, se é um desenho mais negativo, porque imagina, todos os desenhos, ele possuem polos positivos e negativos. Não é que, por exemplo, imagina só, uma pessoa ela vai tatuar uma cobra. Muita gente tem uma ideia mais negativa de cobras, porque cobras elas tem muita gente que tem medo, tem muita gente que fala assim: "Ah, não, mas cobra tem veneno, tem cobra que pode matar", mas a cobra ela também vem falar desse aspecto de renovação, de transmutação, de trocar a pele, de conseguir ser adaptável, sabe, de conseguir, fazer escolhas mais assertivas, porque a cobra ela consegue se esconder e dar o bote na hora certa. Então tudo tem polos positivos e negativos, e é muito interessante que se o tatuador ele não sabe sobre arquétipos e sobre os polos positivos e negativos, que você também estude, sabe. "Ah, eu tenho vontade de tatuar tal coisa", então estuda um pouquinho sobre aquilo, compreende se aquilo realmente, de fato, ele ele tem ali aspectos positivos que estejam mais alinhados com você e compreenda também os aspectos negativos que aquilo pode trazer para sua energia, para que quando você esteja em certos, estados mais densos, você compreenda se aquilo está sendo causado pelo arquétipo que você está trazendo para o seu corpo, pela energia que você está trazendo para o seu corpo. E aí, de fato, você pode trazer um pouco mais de consciência e se compreender um pouco mais de energia e mudar, sabe. Mudar para uma frequência mais alta nesse momento. Existem exercícios que você pode fazer, de fato, mas esses exercícios eu deixo para outro vídeo. Hoje eu vim falar só um pouquinho sobre esse aspecto da tatuagem na espiritualidade. Então, se você chegou até aqui, se você gostou desse assunto, deixa o seu curtir aqui embaixo, se inscreve se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo para outras pessoas que também precisam saber sobre isso, que precisam ter um pouco mais de conhecimento. Pode ser até para o seu amigo tatuador, tá? Eu não estou atacando nenhum tatuador, nenhuma outra pessoa, eu só quero trazer esse conhecimento, essa expansão de consciência e de conhecimento, para que você fique ligado. Mas se você gostou, se você quer fazer um orçamento, é só falar comigo, vou deixar tudo na descrição, os meus contatos, tudo direitinho, tá bom? Então é isso, meu povo, é isso. Um beijo grande para vocês, uma ótima semana, um ótimo fim de semana e até a próxima.